capítulo 15, versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca com diligência até achá-la? Então aqui vem, aumenta, a perda agora já é maior. Aqui a perda agora já é maior. Veja só, saímos do aprisco e entramos agora a uma casa. Vamos desenhar a casa. Temos uma casa ao velho estilo judaico ou israelita. Temos uma casa. Nessa casa só tem uma mulher. Você pode observar aqui. Então nós temos um pastor, uma mulher e um pai. Um pai sem a esposa aqui, ó. Não fala nada da esposa. Essa mulher não fala nada do esposo. Pegou aqui o mistério? E nós temos um pastor e um aprisco que leva a ovelha para o seu curral. Aí está. Vamos pensar. Essa mulher tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moedas. Uma se perdeu, quizás lá por trás, né, do armário, enfim. Então nós temos uma moeda perdida. Uma moeda perdida. Olha só a parábola. Aí ele diz assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende uma lâmpada e varre a casa e busca com diligência até achá-la? Qual a mulher? Aí ele mostra dizendo o seguinte: que para ela achar aquela dracma, no caso, que era uma, ela tinha 9, ela tinha que fazer algumas coisas. Número 1, ela tinha que acender a lâmpada. Mas mesmo acendendo a lâmpada, ela não achou a iluminação da palavra, a revelação da palavra. Depois varre a casa, porque ela tem que tirar o lixo. Faz tempo que ela não limpava a casa. Isso quer dizer que para você achar a moeda perdida, você tem que ser uma mulher higiênica. Você tem que ser uma mulher higiênica, tem que varrer a casa. Como na parábola das 100 ovelhas se perdeu 1%, ela agora vai perder, nessa parábola ele vai mostrar que ela perdeu 10%. O dízimo de 10% ela perdeu. Para ele chegar então à parábola do filho pródigo, quando ele mostra que houve uma perda de 50%. Veja só. Mostrando para todos nós que se nós não dermos valor às perdas de 1%, perderemos 10%. Se não dermos valor às perdas de 10%, nós vamos perder 100%. Então você tem primícias, 1%, dízimo, você tem aí, e você tem a oferta. A oferta verdadeira é a oferta que Zaqueu deu. A oferta que traz salvação é a que Zaqueu deu. Né? Aquela que a gente dá em várias... Messias Ferreira, glorificado seja o nome do Senhor. Wilson Holanda, Deus abençoe vocês. Sua família, Valdomiro Teixeira, pastora Lucila, Carlos Antônio. Veja só que coisa. Thalita Maria, Railda Soares, obrigado pelo carinho de vocês. Voltando ao raciocínio. A oferta verdadeira mesmo é aquela que você parte no meio e diz: Deus, tá aqui, o Senhor me deu sol, o Senhor me deu vida. É mais que o dízimo em si, que muita gente bate no peito porque dá o dízimo, né? Mas Zaqueu ganha disso, porque quando ele diz assim: eu vou dar metade dos meus bens
Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Né? Salvação de quê? Porque o espírito de avareza saiu, Mamon saiu. Entrou salvação para salvar sua vida, salvar os seus bens, salvar sua profissão, salvar sua empresa, salvar o destino dos seus filhos. Fábio dos Santos. Então nós temos aqui as primícias, o dízimo e a oferta. Vocês estão vendo aí? Nesse texto. Aí você diz assim, mas por que o Senhor Jesus não falou isso claramente? Porque está escrito em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 6, verso 9, está escrito na sua palavra que ele teria que falar por parábolas. Então a sua linguagem no Novo Testamento seria uma linguagem por parábolas, para que aqueles que o ouvissem, que já estavam condenados, não fossem salvos. Que coisa é isso aqui? Não é? Você pode ver, deixa eu marcar esse texto de Lucas que estou e o outro texto que eu acabei de encontrar para vocês. Vamos agora a Isaías capítulo 6 para vocês entenderem isso. Não estou com pressa, mesmo que eu não termine a palavra hoje, não tem problema. O que eu já falei já é suficiente para quem tem um Espírito de Deus entender. No Isaías capítulo 6, versículo 8, que fala de Jesus, ele diz assim, em seguida ouvi a voz do Senhor, Jeová, que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? É uma palavra profética que se referia ao sentimento de Deus, de quem seria enviado para a encarnação. Então se falou aos três, também era uma parábola profética ali. Isaías 6, então respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, que é o Senhor disse lá em Hebreus capítulo 10, envia-me a mim, tira o primeiro, envia-me a mim. Aí, estou aqui para fazer a tua vontade, verso 9. E ele disse, vai, diz a este povo, vai, você vai se encarnar, vai, diz a este povo, com ouvido ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Torna insensível como gordura o coração deste povo, endurece os seus ouvidos, feche os seus olhos, não seja o caso que venha ele a ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e a compreender com o seu coração e se converta, seja curado. Porque já era uma geração apóstata, já estava condenada, já tinha blasfemado contra o Espírito de Deus. Então esse texto é muito especial, porque ele fala de Cristo. Aí fala de Cristo, mas eu pensei que era de Isaías. É de Jesus que ele está falando, é messiânico. Isaías era só uma projeção profética. Como é que você sabe disso? Mateus capítulo 13, versículo 14, veja lá. O mesmo texto você vai ver lá, se cumprindo diante dos seus olhos. Mateus capítulo 13, versículo 14. Mateus capítulo 13, versículo 14. Que diz assim, diz o texto. Posso ler também no verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque ao verem, de fato veem, e ouvindo eles, de fato ouvem. De fato não ouvem, nem entendem. Verso 14, então, neles se cumpre a profecia de Isaías. Neles se cumpre a profecia de Isaías, Tiago, que diz assim, veja, ao ouvir de fato ouvireis, mas de nenhuma maneira entendereis, e vendo de fato vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Então os discípulos tinham que ir à parte com Jesus, e eles ficavam ali, né, com Jesus, e perguntavam para Jesus, Jesus, explica essa parábola aí para nós. Aí Jesus falava-lhes claramente, é que eu estou falando agora para vocês. Então vocês não vão ver Jesus falando da palavra dinheiro no Novo Testamento, você não vai ouvir ele falando por parábolas, porque a geração para quem ele falava era uma geração má e perversa, uma geração que cria em Mamon. Jesus disse, vocês têm um Deus chamado Mamon, vocês têm um Deus chamado Beuzebu e Mamon. Então, particularmente, ele disse, Espírito Santo agora vai, explica para eles lá no Face, em particular, a mensagem.